Graça e paz, amados. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Antes de iniciarmos a palavra, gostaria de começar com uma canção muito linda e fala muito aos nossos corações para entendermos quão grande é o nosso Deus e quão grande é o Deus que nós servimos. O inimigo tenta laços e embaraços pra me vergonhar, mas não vai. Entoe ao Deus Altíssimo. Está comigo o braço forte do Senhor. Aleluia. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Aleluia. Na festa. Difícil, Jesus, quebradar. Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá grande Deus, ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. É sobre este Deus que nós vamos pregar hoje. O Deus poderoso, o Deus que quebra arco, corta lança, queima carro no fogo. É esse Deus que nós vamos pregar. Repita comigo. Instrumentos improváveis na mão de um Deus misericordioso. Somos eu e você. Os improváveis na mão de um Deus misericordioso. Ele é misericórdia. É um atributo comunicável do Senhor. É dele. É uma qualidade que nós podemos ver na divindade do Senhor. E esse é o Deus que você serve. O Deus misericordioso. Vamos abrir nossas Bíblias em Juízes 4. Uma história muito conhecida, muito poderosa, que nós vamos tirar lições poderosíssimas para relembrar. Hoje é um dia de relembrarmos quem é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que dá livramento. Juízes 4 e 5. Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora. A palmeira levava o nome dela. Era a marca da Débora. Entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão de Quedes de Naftali, e disse: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? Deus estava usando aquela mulher. Mas antes da gente adentrar nessa palavra, eu quero trazer umas questões introdutórias para que os irmãos possam compreender qual era o contexto que estava acontecendo anteriormente até chegar a Débora. Para vocês entenderem o porquê que Deus ordenou Débora chamar a Baraque. Amém? Nós temos livros históricos
que são Josué, Juízes, no qual a gente vai falar, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, como notas introdutórias, nós vamos pregar a respeito de Juízes. E é importante nós relembrarmos, antes de Juízes, antes de todo chegar a este fato, nós relembraremos de Josué. Josué, filho de Num, foi sucessor de Moisés, que livrou o povo da escravidão do Egito por 400 anos, mandado pelo Deus Yahvé, Todo-Poderoso, que se revelou a Moisés na sarça ardente: eu sou o que sou, o Deus Todo-Poderoso, que livrou a Israel. E Josué veio para levar o povo logo após a morte de Moisés, porque nós sabemos, irmãos, que cada um tem um propósito na terra, não é verdade? Moisés tirou o povo do Egito, manso, humilde, sabia falar. Depois, que ele era gago, ficou com medo no início, mas Deus o capacitou, ele liderou por 40 anos no deserto, e Deus levantou Josué. Por quê? Porque Josué era um homem de guerra, e para aquele momento necessitava de um homem de guerra. Então você é escolhido para cada momento e um propósito que Deus colocou na sua vida. Não fique se questionando: Senhor, o que é que eu vou fazer? Ele já deu a você nas suas mãos. Se tem dúvida, ore ao Senhor e Ele te mostrará o que é que tu tens que fazer na tua vida. Você não veio por acaso a este mundo. Deus tem um propósito em sua vida. Então, Josué, quando assumiu o cargo, quando já estava na sua velhice, ele exortou o povo: não deixe os caminhos do Senhor, não se afaste dos mandamentos que o Senhor entregou a Moisés, o seu filho, para conduzir o povo à terra prometida, a terra de Canaã. E o que é que o povo faz? Vão adorar ídolos, vão servir a Baal, a Astarote, esquecem do Deus que deixou os seus mandamentos poderosos, o Deus que está neste momento assentado no seu grande e sublime trono, nos observando neste momento. Enquanto eu falo dele aqui, ele está lá nos observando. E quão grande é e quão maravilhoso é falar deste Deus. Eu falo com meu coração feliz. Eu estava vindo ao caminho daqui: Senhor, como é muito maravilhoso e é temível ao meu coração expressar a tua palavra. Não é uma coisa qualquer. Não é chegar aqui na frente, abrir a Bíblia, folhear. Não é. É um grande compromisso com Deus, porque Ele nos observa 24 horas por dia. E Ele, quando nós assumimos uma posição, nós temos que nos responsabilizar. E foi o que Josué fez, foi o que Moisés fez, e é o que você precisa fazer: se responsabilizar por aquilo que o Senhor entregou em tuas mãos, porque Ele é um Deus todo-poderoso. E a partir da morte de Josué, inicia essa rebelião de adoração a Astarote, adoração a Baal. E é uma coisa muito interessante, porque mais adiante nós vamos entender a figura de Baal e como Deus usou as estratégias para mostrar ao povo quem era o Deus verdadeiro, usando inclusive o significado dos deuses, para mostrar que Ele é o Deus dos deuses. Grande é o nosso Senhor. Em Juízes 2, vamos ler 2:10. Em Juízes 2:10 diz o seguinte:
Foi também congregada a seu pai toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. O povo que estava adorando a Baal, o povo que estava adorando a Astarote, não conhecia a Deus. Isso é um fato da gente rememorar hoje, da importância de nós ensinarmos nossos filhos no caminho do Senhor, para que quando eles cresçam, eles não se desviem do caminho. Não vão adorar a deuses estranhos, mas adorar o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, o Deus que dá livramento a seu povo. E nós podemos observar que eles estavam flertando com o pecado na cara de Deus. Na cara de Deus, flertando com o pecado. E Deus é justo. Nós podemos ver um ciclo vicioso de obediência, desobediência, castigo, arrependimento, livramento, obediência. O povo tornava a pecar nos mesmos pecados. No entanto, o Deus de misericórdia, o que é que ele faz mais uma vez? Misericórdia na vida das pessoas. Ele suscita juízes para julgar e para trazer livramento para o povo de Deus. Teve 12 juízes. 12 juízes, muito simbólico, não é verdade? 12 tribos de Israel, 12 juízes, 12 discípulos, 12 apóstolos, é muito simbólico. Deus trabalha dessa forma. Então, com esse cenário catastrófico de adoração, nós vamos se ater hoje à história da profetisa Débora, levantada para julgar Israel naquele tempo. Quando o povo pecava, adorando Astarote e Balaíns, são castigados e arrependem-se. Vem Otoniel antes, como juiz de Débora. Otoniel vem, julga, faz o povo ser liberto da escravidão de outros povos. 80 anos de paz. O que é que acontece? Tornam a desobedecer, tornam a adorar ídolos, não usam a história como sua pedagoga e tornam-se a fazer o que não era reto ao Senhor. Veio Eude, da mesma forma. Eude reinou, Eude fez o que era reto ao Senhor, morreu, o povo tornou a fazer o que não era agradável ao Senhor. No entanto, levanta-se Débora. E qual foi o castigo? Porque Deus é misericordioso, mas Ele é justiça também. Nós devemos lembrar disso hoje. Que nossos erros, pecados, hoje nós vivemos pela graça, pela misericórdia de Jesus Cristo. Mas naquela época a justiça do Senhor era diferente. E ele estava tão irritado, porque o povo não servia. Hoje, com certeza, ele fica irritado, mas por conta de Jesus Cristo, ele derrama a sua misericórdia sobre nós. E glória a Deus por isso. E nisso, levanta-se um rei Jabim, rei de Azor. Ele é levantado como um castigo para Israel. O povo era oprimido, o povo sofria, era humilhado, era jogado na lama. Era isso que o Deus tinha preparado para o povo de Israel quando tirou Israel da terra do Egito. Deus tinha coisas maravilhosas para o povo de Israel. No entanto, o povo flertava com o pecado e abria mão da misericórdia do Senhor. Irmãos, nós não podemos abrir mão da misericórdia do Senhor. Nós devemos ter um coração puro e santo, fazer como o salmista diz: Senhor, me dá um coração puro e santo na tua presença, para que eu faça a tua vontade, para que eu ande nos teus caminhos, para que eu ande, Senhor Jesus Cristo, nas veredas da tua justiça, por amor do teu nome. É assim que nós devemos estar, não como esse povo rebelde, não como esse povo que adorava a deuses, que adorava a ídolos mortos. E Israel é oprimido durante 20 anos contra esse rei. E existia um comandante
chamado Císera. Císera era um comandante cruel. E vivia oprimindo o povo de Israel. E eles tinham uma força de guerra tão forte, eles tinham 900 carros de ferro. Imagina naquela época. Hoje é uma coisa assim, comparada às bombas nucleares, né, que nós temos. Mas em comparação a antigamente, isso era uma força bruta, terrível. Israel jamais teria chance contra esse povo. E o que é que acontece? Eles clamam ao Senhor. Ó Deus de Israel, Pai, tira-nos desse sofrimento. É aí que eles lembram do Senhor. Às vezes a gente só lembra do Senhor quando estamos na dor. Mas nós temos que lembrar hoje que nós devemos lembrar do Senhor todos os dias e sermos gratos ao amanhecer. Senhor, obrigada pela tua misericórdia, porque eu tenho ar nos meus pulmões, porque eu estou vivo hoje pela tua graça e pela tua misericórdia. E Ele se agrada de um coração contrito e derramado na presença dEle, não só quando precisa, porque aí não seria um pai, seria qualquer outra coisa menos um pai. Um pai que é afago, que é carinho, quer que você fale com ele todos os dias. Não é verdade? Quando você olha para uma mamãe, a fofinha ali, você quer falar com a fofinha todo dia. Não é não, fofinha? E Deus é assim. Ele quer comunicação com seus filhos todo dia. Por isso que a oração é tão importante. Não é só para recebermos. A oração não significa eu vou orar porque eu vou receber, porque eu vou pedir. Não. A oração é comunicação com Deus. É comunicação com o seu papai, com o seu Abba. E o Deus de misericórdia, que escuta o clamor dos seus servos. Sim, filhos, vou te dar livramento. Eu vou te dar livramento. Eu não vou olhar para teus pecados. Eu não vou olhar para os deuses que vocês se ajoelharam, que se vocês se prostraram. Eu não vou me lembrar dos dias que vocês não olharam para mim. Eu não vou me lembrar do dia que vocês se afastaram de mim, mas antes derramarei sobre ti a minha misericórdia. Porque a misericórdia do Senhor não tem fim. Faz parte do seu caráter, lembre-se disso. Senhor, tu não é Deus de misericórdia, por que eu estou passando por isso? Não, meu irmão, a misericórdia do Senhor não tem fim. Não desista, persista. Senhor, chega aqui. Senhor, vem aqui. Ele vem no momento certo, na hora certa, e levanta a pessoa certa para agir em teu favor. Graças a Deus que Ele não pesa na balança a sua ira contra nós. Vamos dizer, a ira é uma balança. A ira e nós. Nós estamos, a ira dele, baixa. É o peso da ira. Mas como Ele é misericordioso, Ele coloca misericórdia aqui, e ela faz. E nós subimos. Porque a misericórdia dele pesa mais em nossas vidas. Agora vamos ver. Deus se utiliza de improváveis e opera por meio de uma mão poderosa. E vamos conhecer essa mulher que Deus se levanta. Nós precisamos sermos mulheres e homens de Deus compromissados e dizer assim: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Usa-me a mim, eu quero ser utilizado por Ti. Eu não tenho outra razão na minha vida a não ser servir-te, Senhor. E os 1000 dias não se compara a um dia na Tua presença. Lembre-se disso. E vamos conhecer quem foi Débora. Débora era uma mulher
casada com Lapidote. A Bíblia dá ênfase, casada com Lapidote. Interessante, não é? É para nos mostrar que Débora não era vulnerável. Ela tinha alguém por ela. Mas tem outra coisa também. Não é desculpa. Veja, não é desculpa para dizer eu não posso servir ao Senhor. Eu sou casada, não posso. Você tem que servir a sua casa, a sua família, mas também você tem que ter tempo para Deus. Está disponível para Deus. E Débora estava disponível. Ela foi a única mulher a julgar questões jurídicas do povo. Foi levantar juízes, mas ela foi a única que julgava juridicamente. Era líder espiritual, era uma mulher que liderava socialmente. E Débora, interessante que Débora julgava embaixo de uma palmeira. Ela ficou conhecida, a palmeira, como a palmeira de Débora. Isso nos remete a quê, irmãos? Simplicidade, acessibilidade. Era uma mulher humilde. Eu comparo quando eu li essa parte, palmeira de Débora, sobre a humildade. Eu me lembro da cena de Jesus entrando em Jerusalém num jumentinho. A simplicidade, a humildade, a acessibilidade. Qualquer um que poderia chegar a Jesus e tocar nele, estava num jumentinho. Ele não estava dentro de uma carruagem pomposa. Ele estava num jumentinho. Para nos ensinar que nós devemos estar e andar em humildade. E Débora andava em humildade, era acessível, era disponível. Era simplicidade dentro dela. Entendia o seu chamado. Ela sabia a quem ela servia. Você tem que saber o Deus que você serve. Ela sabia. Ela tinha convicção dentro dela. Responsável. E ela foi considerada mãe de Israel. Porque veja só, uma mulher naquela época ser levantada como juíza. Os preconceitos poderiam aparecer, né? Uma mulher liderando o povo. Mas ela foi tão usada por Deus que Israel, ela foi tida por mãe de Israel. Que coisa linda, não é verdade? A história que Deus cria na nossa vida quando nós somos disponíveis a Ele. E o Espírito de Deus era sobre ela. Todo juiz que era colocado como juiz, o Espírito de Deus se apoderava dele. Coisa linda. O Espírito de Deus pairando em nosso ser, nos guiando na nossa mente, no nosso coração, dizendo o que devemos fazer para não errarmos, para não vacilarmos no nosso pé, para nos proteger do inimigo, para nos dar estratégias de vencer as guerras, para nos dizer: não, filho, não vá por ali, ali é caminho de perdição. Por isso que você deve buscar sempre a presença do Espírito Santo, que é Ele quem te guia. E ela era uma mulher de Deus. E nesse interim, certamente, o povo falando a ela: não aguento mais, não aguentamos mais essa humilhação. E o Senhor falou com ela. E há uma ordem, Juízes 4:6. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoam de Quedes de Naftali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? É aqui que o agir de Deus se inicia na vida do povo de Israel. Você vai ver milagres, coisa linda que Deus vai fazer no meio deste povo. Eles vão ver coisas que eu daria tudo para ver. Então Débora, quando manda chamar Baraque, Deus já dá a ela a estratégia de guerra. 10.000 homens, 2 tribos, Zebulon, Naftali. Informa o local, Monte Tabor. Irmão, o Monte Tabor é um monte alto, muito alto, isolado. Como é que você olha assim, estrategicamente de guerra,
um comandante militar: valha, eu vou para cima do monte com 10 mil soldados, vou morrer. Era impossível, mas era a ordem do Senhor. Porque o livramento não vem por mão de homens, vem pela mão do grande, do Altíssimo. E eles vão, a ordem é: suba ao monte alto, isolado, Monte Tabor. Fica aí, segura aí, Monte Tabor, lembra aí. E o monte, ele ficava próximo a um ribeiro conhecido de Quizon. Nessa época, o ribeiro sempre ficava seco. Segura essa informação também, segura aí. E disse: vamos aniquilar o inimigo que oprime Israel. Vamos matar a Sísera, comandante cruel de Israel. E lembre-se, nosso Deus sempre informa as estratégias para vencermos as guerras. Não olhe não, meu Deus, eu vou ter que fazer isso. Vai sim, porque é Deus que está dizendo para você fazer. E no final você vai ver a vitória, que você vai dizer: meu Deus, eu não acredito. Mas é verdade, porque Ele é o grande e conhece o futuro e o fim. Então, se você está observando essa estratégia de guerra do monte, Baraque militar disse: o quê? Não, eu só vou se você for comigo. Se você for, eu não vou. Deus deve ter no céu: Baraque, meu filho, você é um militar. Então, o que a gente pode imaginar que Baraque pode ter pensado na hora? Eu acredito que foi o medo da estratégia de ir para um monte alto e ficar: não, eu vou ser cercado embaixo pelos 900 carros de ferro de Sísera e vão todos ser mortos. Não vamos vencer. Vou não, só vou sob tua liderança. Porque Débora tinha liderança espiritual e era profetisa. Ele pode ter tido medo, falta de confiança nele mesmo, ou até não confiou no próprio Deus que ele servia. Porque ele poderia, ter dito: não, se Deus está usando Débora para dizer que é assim, é assim. Mas ele temeu. Ele quis entregar a força a um ser humano falível e não a Deus. E por conta disso, Deus não deu. Deus usou Débora para dizer: certo, eu irei contigo, mas a vitória contra Sísera não será tua. Eu entregarei na mão de uma mulher. Ele perdeu de estar, embora ele esteja nos livros de heróis da fé, porque ele enfrentou, Sísera, mas a fé de outra mulher é que Deus colocou na mão dela. Para Deus mostrar que Ele não depende de homem. Tá bom, mas eu vou entregar a vitória na mão de outra pessoa. E para coisar, provavelmente, os homens iam se sentir, uma mulher. Mas foi isso mesmo, uma mulher. Vou entregar na mão de uma mulher. A presença de Deus basta em nossa vida. E Deus mandou nesse cenário. Lembre-se, Monte Tabor alto, o rio Quizon, que estava seco. Olha o que foi que aconteceu. Eber, o queneu, ele era do povo do cunhado de Moisés. Olha o que foi que aconteceu. Ele se separou, foi morar em outro lugar e era um X9. Vamos dizer assim na nossa fala de hoje. Era um X9. O que foi que aconteceu? Quando ele viu o movimento, viu que disseram que o povo de Israel estava subindo um monte de Tabor, foi contar para Sísera. Ai, Sísera, pois vou logo na frente, porque quando ele chegar lá, eu já vou derrotá-los. Só que era a mão de Deus. Era a mão de Deus. E Eber nem imaginava que estava sendo usado por Deus para avisar a Sísera para ele ir ao encontro para a destruição.
às vezes aparecem pessoas, né, que podem dizer assim: vou fazer o mal a ela. Eu vou fazer o que é mal para ela se dar mal mesmo. Só que Deus pega o mal e pum, e reverte no bem. E você é abençoado, porque você serve a um Deus bom. Ele diz na palavra dele: eu tenho pensamentos de bem e não de mal. Ele vai fazer o que é mal? Não vai não. Ele reverte. E foi o que ele fez. Éber fofocou, mas era providência de Deus. E o que foi que aconteceu? Quando o exército se aproximou do Monte Tabor, no Cântico de Débora, lá no capítulo 5, diz assim: saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas, até os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Sabe o que foi que aconteceu? Deus mandou uma chuva. Uma chuva tão grande, mas tão grande, que o rio Quizon, o ribeiro, se encheu e desbaratou o povo ficou confundido. O que é que está acontecendo? O monte se estremecendo. E Baraque, aí Débora: vai agora que o Senhor entregou eles nas tuas mãos, e desce os 10.000 soldados e mata todos. Veja o poder do grande Senhor. Ele usa as forças sobrenaturais para abençoar o servo do Senhor. Ele manda chuva, estremece monte. Ele faz o que for. Quando ele quer abençoar, ele faz o que for. Ele levanta, desce, abate, exalta. Ele faz o que quer. Porque ninguém pode impedir nem validar o que Deus quer fazer na vida do seu servo. Lembre-se disso nesta noite. Lembre-se, às vezes está uma tempestade grande na sua vida, muito grande, mas é providência divina para te dar livramento. É para te dar livramento. Císera, covarde, fugiu, deixou os soldados dele para trás, fugiu com medo. E olha onde ele foi parar: na casa de Éber, o X9. Porque ele achava, né, que Éber, sendo da mesma laia, ia ficar ali, guardadinho, ninguém ia ver, ele ia escapar. Quem Deus levanta? Jael, a esposa de Éber. Ah, meu Senhor, pode entrar na minha casa. Entre, eu vou te acolher. Ele disse: me esconda, para ninguém me achar, porque senão eu vou ser morto. Não, não tem problema, ele me deu um pouco d'água, eu estou cansado porque eu estava fugindo. Não, água não, vou te dar leite. Ele, cansado da guerra, se deitou, tomou o leite e deitou para dormir. O que é que essa mulher faz? Uma mulher corajosa. Só Deus mesmo, para dar vitória ao povo. Ele estava coberto. Ela pegou uma estaca, cravou a estaca na testa dele. É forte, né? É muito forte. Mas era a providência de Deus. Porque aquele homem estava oprimindo severamente o povo de Deus. E aquilo era castigo pelo que ele tinha feito ao povo de Deus. E Deus não deixa escarnecer o nome dele, porque era povo dele. O povo ia dizer: oxe, e esse povo não tem Deus não? Ele diz que é tão poderoso o Deus de Israel. Aí Deus diz: eu vou deixar o meu nome ser escarnecido, Não, eu sou o todo-poderoso. Não há, Deus igualável a mim. Não há. A gente vai olhar para as batalhas espirituais da vida, né? Aí a gente fica pensando, alguns pensam: eita, menino, que o diabo fica pelejando com Deus. Nunca. Ele peleja com nós que somos fracos. Covarde. Terrível.
Contra Deus, não. Charles Spurgeon diz que ele é um cão na coleira de Deus. Você acha mesmo? Aí Deus disse, o quê? Peraí que eu vou dar providência a esse povo vai ver coisa que nunca viram. Eles não vão mais ouvir falar dos milagres, eles vão comprovar os milagres que eu faço. Ela é uma improvável, Jael. Ninguém ia imaginar que Jael tomaria uma atitude dessa. Ela é fiel a Deus. Ela é temente. E ela não tem medo. E ela foi usada como um canal de livramento. A mulher que Débora disse a Baraque que Deus ia dar a vitória a Israel foi na mão de Jael. Mulheres guerreiras, levantadas por Deus para fazer o diferencial, para ser canal de livramento, você também é. Seja, Deus, eu quero ser canal de livramento para meus irmãos, me ajuda, me dá estratégia, Senhor, e Ele dará. Seja um coração compassivo, seja um coração generoso, seja um coração dedicado ao Senhor, e Ele lhe fará coisas grandes e você verá coisas grandes. E Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Em 1 Coríntios 1, 27 diz, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. A gente pode até, eu sou fraco, Senhor, eu não sou nada. Mas Deus lhe faz forte. Não esqueça disso, pois estiver nas situações, Pai, eu estou tão fraco. Paulo vai dizer, é na minha fraqueza que eu sou forte. Quando nós entendemos isso, é uma coisa preciosa aos olhos do Senhor. Paulo ensina coisas maravilhosas, esplendorosas, que se nós colocássemos em prática, irmãos, nós viveríamos uma vida totalmente diferente. Mas infelizmente nossa natureza humana milita todos os dias. Mas Deus, pela sua graça, pelo seu Filho querido Jesus, Ele nos dá e nos garante vitória. A nossa vitória já está garantida. Quem tem a vitória garantida aqui, em nome de Jesus, nós temos a vitória garantida, a nossa salvação. E nós resolvemos colocar lá no céu nossos tesouros. Aqui na terra é passageiro. Os nossos tesouros estão guardados lá no céu, no Altíssimo, onde a traça e a ferrugem não consomem. E nesse sentido de que Deus usa fracos para confundir os fortes, nós podemos lembrar da prostituta Raabe. Quem poderia imaginar, né, que uma prostituta jogada ao relento, não era nada, não valia nada, era usada, ia ser um canal de livramento para uma grande vitória de Israel, que ia chegar à terra prometida. Ela foi um canal, irmãos, para a derrota de Jericó. Veja, além disso, Raabe, por sua força, sua coragem, creu no Deus de Israel e ela se tornou ancestral do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda, porque ela entendeu quem era Deus. E você tem que entender todos os dias quem é Deus. Quem é Deus na tua vida? E nós tiramos uma lição sobre Raabe. Deus não vê status, mas coração dispostos a crer nele. Coração dispostos. Nós temos mais um exemplo, é a rainha Esther. Amo a história da rainha Esther. Uma órfã criada por seu tio Mardoqueu, simples, judia, e por uma providência divina foi levada ao palácio. E ela ocultou quem era ela, porque já era propósito de Deus. E nós aprendemos com Esther que ela, obedecendo ao Senhor, os judeus foram libertos. Eles puderam lutar e comemoram até hoje a festa de Purim, do livramento que Deus deu a Israel.
Então, que tiramos lição de Esther? Deus posiciona os improváveis em lugares estratégicos para o livramento. Ele usa os improváveis. Eu sou improvável na mão do Altíssimo. Você é improvável na mão do Altíssimo. Ele te usará. Eu sou improvável nas mãos do Altíssimo. E eu oro todos os dias. Me usa, Senhor, conforme Ele apraz. Porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu li um livro, não me lembro, não me recordo agora, mas o autor dizia o seguinte: no momento em que o Senhor me escolheu, fulano de tal não existia mais. Eu não existia mais. Quem existia era Cristo. Eu fiquei impactada por isso. Senhor, que coisa linda, realmente. Eu quero que essa não existe mais. Não existe. Quem existe é Cristo. O brilho de Cristo. A graça de Cristo. A misericórdia de Cristo que flui e que invade o ambiente. É lindo demais quando a gente anda, né? Na presença do Senhor. E temos Davi e Golias. Grande guerreiro. Mas, antes de ser um grande guerreiro, era um pastorzinho de campo, cuidando das ovelhas do seu pai. E nem imaginava que ia ser ungido como rei de Israel. E ia ter uma promessa maravilhosa e linda que seria: o teu reinado, os teus descendentes vão reinar e nunca terá fim. Porque era em Jesus Cristo. Jesus Cristo reinando para todos sempre. Descendente do rei Davi. Ele derrotou Golias no nome do Senhor, virando o jogo para Israel. Golias, venham, chame o seu campeão e venha lutar contra mim. Deus de Israel não existe, é fraco. Os nossos deuses são maiores. Davi, cheio do Espírito de Deus, cheio, chegou lá e disse: quem é esse circunciso filisteu que ousa falar do Deus de Israel? Ele vem com lanças e espadas, mas eu vou em nome do Senhor. E matou o gigante, uma pedra na testa. Deus usa os pequenos para confundir os grandes. Mais uma vez Deus está dizendo: Deus usa os pequenos para confundir os grandes. Os escravos hebreus na fornalha ardente. Estava lá a estátua de Nabucodonosor levantada. Quem não adorar será lançado na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego, não. Eu só me prostro diante do Deus de Israel. Mesmo em meio à fornalha, irmãos, mesmo em meio às afrontas do inimigo, mesmo em meio às derrotas, mesmo em meio às circunstâncias que dizem não, não se prostre, mas se prostre diante do Deus Altíssimo, que é Ele que te dá a vitória. E eles, confiando uma fé inabalável no Senhor, não se prostrou. Nabucodonosor, com a ira diabólica, disse: lança na fornalha e aquece 7 vezes mais, para o povo virar torrão mesmo. Foram lançados. Quando o rei Nabucodonosor disse: ué, tá lá no meio 3 e tem mais um que parece filho dos deuses. Era Jesus, já se apresentando desde lá de Daniel como livramento. Deus transforma a fornalha em lugar de revelação. Estava revelando ali Cristo, o libertador, o salvador, ali salvando os 3, e eles saíram como se nada tivesse acontecido. E Nabucodonosor teve que se curvar diante do Deus de Israel. Grande é a vitória.
Deus trouxe uma vitória inimaginável através de Débora, Baraque e Jael. Quem é Débora, Baraque e Jael aqui nas mãos do Senhor, em nome de Jesus? Quem é? Quem é Débora, Baraque? Quem é Jael? São vocês hoje, eu. Enquanto eu prego, pastor Paul Washer, ele disse: enquanto eu prego, o dedo que aponta para lá, aponta para cá. Enquanto eu estou ministrando a vocês, estou ministrando para mim também. Eu estou sendo edificada no Senhor. Você está sendo edificado no Senhor? E eu fico regozijada no Senhor. Por quanta misericórdia. Por eu ter tido, e você também, o privilégio de ter conhecido esse Deus. Pelos apóstolos terem sofrido, foram massacrados, mortos, para levar o Evangelho de Cristo. E hoje nós estamos aqui pela graça de Deus, pela sua infinita misericórdia. Por isso que nós somos improváveis na mão de um Deus misericordioso. Que grandes são as misericórdias do Senhor. E no final Deus trouxe a vitória. Quando Baraque atacou, o Senhor trouxe pânico sobre os carros de guerra e sobre os soldados de Sísera, que abandonou sua carruagem e fuzil a pé. A gente já falou sobre isso. Baraque então perseguiu os carros do exército inimigo e matou todos os guerreiros. Não escapou nenhum deles. E quando Deus quer dar a vitória, Ele usa o sobrenatural, descendo como livramento para livrar os desafios que parecem ser insuperáveis. Nós olhamos para as circunstâncias e dizemos: meu Deus, é insuperável. Eu não vou conseguir passar por isso. Mas Deus abre o mar vermelho e faz você passar a pés enxutos. Josué também provou da mesma coisa. Deus diz: Josué, leva a arca. E quando a arca passar, as águas vão se abrir e os sacerdotes vão passar a pés enxutos, para glorificar o meu nome. E foi isso que aconteceu. Josué passou, os sacerdotes passaram também a pés enxutos. Então Deus abre mares para vocês passar a pés enxutos. Ele faz coisas grandes, inimagináveis. Se a gente for contar as grandezas do nosso Deus, que está escrito no Antigo Testamento e no Novo Testamento, inúmeras, grandes e maravilhosas misericórdias. Grandes e maravilhosas misericórdias. Então, houve paz em Israel por 40 anos. Enquanto Débora estava viva, houve paz por 40 anos. Deus deu sossego a Israel. Poderia ter dado muito mais se Israel tivesse continuado a servir ao Senhor de todo o coração. Mas eu tenho uma coisa para dizer: não deixe de servir ao Deus de Israel por motivo nenhum. Não há motivos para deixar o Senhor. Então essa noite que seu coração fique quebrantado na presença do Senhor e diga: Senhor, eu nunca e jamais eu vou te abandonar. Minhas dores, as circunstâncias momentâneas desse mundo não são nada comparadas com o gozo do Senhor que Ele nos dará quando seu Filho Jesus breve voltará, e Ele nos dará a coroa de vida. Ele nos fará passar por lugares lindos e maravilhosos preparados para nós. Mas isso é de menos. Boa é a ver o rosto de Jesus. Grande é ver o rosto do nosso Deus e contemplá-lo como Ele é. Ter um corpo incorruptível e poder dizer: até aqui me ajudou o Senhor. E Ele dizer para você: vem, filho, servo bom e fiel. Então, circunstância nenhuma, nada pode nos separar do amor de Deus. E quero chamar a Helena aqui. Nós vamos cantar uma canção agora, muito linda, que fala sobre esse Deus maravilhoso.
Ele é nossa âncora. Ele é nossa esperança. Ele é tudo para nós. Vamos declarar esta noite que Ele é nossa âncora. Ele é a nossa esperança. Grande é o nosso Deus. Quero que você feche os seus olhos e tente imaginar, ó Deus, Deus do céu, Deus de glória, quão grandes são as tuas maravilhas. O céu de glória, todo esplendor. Ó Deus Santo, não queremos ser, Senhor, como aquele querubim que desejou ter a tua glória, que ele era revestido de pedras, achando que o brilho que estava nele era dele, mas o brilho que refletia nas pedras dele era o brilho de Deus. Que não sejamos como ele, desejosos de algo que não é nosso, mas o que é nosso é a salvação em Cristo Jesus, garantida na cruz. Deseja aquilo que é seu por direito, filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Já. Aleluia. Deixa o Espírito Santo te tocar através desta canção. Feche os seus olhos e sinta Deus falar contigo. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé. Irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, eu não temerei. Não doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé. Irá se cumprir. Quem sou eu para questionar o Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé.
paz. Ele é nossa âncora. Ele é nossa esperança. Ele é o Deus de livramento. Ele é o Deus de misericórdia. Ele é aquele que se levanta do alto e sublime trono. Ele monta no querubim e sai descendo a terra para dar livramento aos seus filhos. Porque grande é o Senhor, grandes são as suas maravilhas. E como é bom, Senhor, proclamar o teu nome. É mel aos meus lábios, Senhor. É honra para mim, Senhor. Eu não mereço, mas pela tua graça, Senhor, o teu Espírito Santo, Senhor, fala. Fala e não se cala, porque nada pode impedir o teu trabalhar, Senhor. E nós glorificamos, exaltamos o teu nome nesta noite. E nós vamos sair daqui nesta noite, Senhor, entendendo quão misericordioso tu és. Relembrando quão grande tu és, quão misericordioso tu és, quão lindo tu és, quão providencial tu és. Tu usa de misericórdia e graça. E nós te agradecemos, Senhor, por isso. E que nós saíamos daqui também com um coração grato a Deus por tanta graça. E que quando chegar lá fora e as adversidades se levantar, diremos: nada, isso não é nada. O meu Deus pode muito mais. Ele manda tempestade para desbaratar carros de ferro. E eu terei a vitória para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém?